Então, Malaquias 3:10, ele é muito perigoso na mão desses líderes, porque os líderes, eles precisam fazer de Malaquias 3:10 o seu ganha-pão. Eles não têm coragem de pedir dinheiro, e eles têm o orgulho também, têm vergonha, claro. Então, para eles terem o dinheiro fácil, sem fazer nenhuma força, eles precisam do dízimo de Malaquias para poder criar esse pensamento nos fiéis de que os fiéis eles estão errados se não der o dinheiro na igreja em forma de dízimo, né? Então, na verdade, isso é um assalto, isso é pior do que roubar uma pessoa à mão armada. Imagine se as pessoas descobrirem essa falsidade do dízimo dinheiro. Se o mundo todo começar a despertar que eles foram enganados por 100 anos. Imagine as pessoas que colocaram tudo, deram tudo dentro de uma abadia evangélica, pensando que estava fazendo a vontade do Criador na Bíblia. Eu fico pensando a revolta da humanidade em cima disso, nação. Vai ter que ter advogados para atender várias pessoas que vão reivindicar os seus pertences por eles terem colocado de forma errada, ilícita, nessas abadias que se fazem de santas e que criam aí os seus ungidos, né? Mas, Edson, antes de você falar de Malaquias, você não completou a questão do pastor ungido. O pastor tem que ser ungido ou não tem que ser ungido? Não, o pastor não tem que ser ungido. Não existe nenhuma unção para ser pastor. Existe um pastor que foi ungido para ser rei. E é aí que o sistema evangélico confunde a cabeça mais uma vez das pessoas com essa palavra ungir com óleo. Por isso que vê essa construção de ungir com óleo dentro das abadias. Mas, em nenhum momento, a Bíblia fala que para ser pastor tem que ser ungido com óleo, né? Então, se para ser pastor não tem que ser ungido com óleo, então por que Davi foi ungido com óleo? Ora, o Davi foi ungido com óleo porque ele já era pastor. Ele não foi ungido para ser pastor de novo. Ele foi ungido para, de pastor, passar a ser rei, porque Davi estava sendo convidado para deixar de ser pastor e ser rei. Então, se você for um rei, você pode ser ungido. E não era todos os reis que eram ungidos, apenas os reis das 12 tribos de Israel, que tinha esse costume, tá? Que tinha essa facilidade, tá? O Confuso. Tá sem som aí para vocês? Não tá sem som não, ô Dácio. Não tá sem áudio não, tá legal, porque minha trilha tá passando aqui. Dá uma olhadinha aí, ô Dácio. Dá uma atualizada aí, porque eu acho que é no teu equipamento, porque aqui a minha trilha tá beleza. E quando a trilha tá beleza, eu sei que o som tá chegando. Vamos ver aí qual é o que as pessoas estão... Vamos ver os outros amados aí da nação, né? Se o som tá chegando aí para os outros. Aqui o som tá show, então é no aparelho do Dácio, tá, Dácio? Dá uma olhadinha aí, que às vezes acontece no meu também, né? Obrigado aí também, deixa eu pegar aqui também, que já ajudaram aqui no Superchat, né? Foi o Ezequias Alves aí, ajudando aí com R$50 aí no nosso Superchat. Obrigado aí pelo patrocínio, tá bom, Ezequias? Também pelo Superchat também. Obrigado, querido. Então, tamo juntos. Então, gente, o Dácio vai dar uma olhada ali. Eu acho que é só aí, Dácio. Dá uma olhadinha, porque eu acho que é no... O meu também acontece essas vezes, eu tô ali ouvindo o negócio, e daqui a pouquinho, aí eu pergunto à minha esposa se o dela tá... Aí o dela tá com som, aí eu falo, então no meu. Esses aparelhos tem isso também. É uma desconfiguração que ele dá na hora ali. Até eu entender isso também, nossa, eu já reconfigurei o telefone, já peguei martelo para bater, para quebrar. Tu tem essa impaciência mesmo, essa? Não é sem paciência, porque eu pensei que era no telefone, né, o Confuso. Eu estou muito confuso. Tá bom, então. Então, você entendeu, Confuso, a questão da unção de pastor? Não existe um pastor ungido para ser pastor. Existe pastor ser ungido para ser rei. Isso aconteceu uma vez na Bíblia e foi com o nosso amado Davi. Nenhum pastor mais ele entra na história de ser ungido com óleo pelo sacerdote. O Davi, ele não foi ungido porque ele era pastor.
O Davi era um pastor que foi escolhido para ser rei e por causa disso ele foi ungido. Tá, isso está muito claro na Escritura. Nenhum momento, tá? Existe isso. Mas o Wesley, tem certeza? Porque eu vejo dentro das igrejas evangélicas pastor ungido com óleo. Vamos ungir o pastor, vamos consagrar o pastor. Aí tem um pastor consagrado, tem o pastor comissionado. Como é que é isso, Edson? Como é que é isso? Então, exatamente, aí é que vai entrar a mentira dos pastores falsos evangélicos, porque pastor evangélico é uma piada, né? Pastor evangélico é uma outra piada, porque não existe esse pastor evangélico nas Escrituras. Um dia desse tinha uma pessoa da igreja perguntando, mas acontece que na Bíblia não tem o nome de Yahushua. Eu falei, realmente, na Bíblia também não tem o nome de pastor evangélico. Aí ele perguntou, então como é que você crê em Yahushua? Porque eu vou e pesquiso e examino nas literaturas e nos manuscritos que eles tiraram da Bíblia, principalmente os apócrifos, coisas que eles tiraram da Bíblia. Agora, pastor evangélico, nem você examinando você encontra. Você não encontra pastor evangélico em lugar nenhum. Não tem amparo para isso. A não ser nos manuscritos falsos dos que criaram a religião evangélica. Porque não tem pastor evangélico. Então, essa coisa de ungir pastor ungido e consagrado, isso aí é uma mentira de Satanás. Que nessas abadias que o Criador não habita, né, eles vêm trazendo essa mentira. Tem também os evangélicos que são muito malandros, gente. Eles pensam as coisas na hora da cabeça, né? Eles tentam explicar coisas que eles são surpreendidos na pergunta. Aí eu falei para um casal de evangélicos que o Criador não habita em templo feito por mão de homem. Aí ele pensou. Aí a esposa de um evangélico disse para mim assim, não, mas acontece que você está interpretando errado na Bíblia. Quando a Bíblia fala que o Criador não habita em templo feito, olha o que essa evangélica falou para mim. Quando o Criador não habita em templo feito por mão de homens, está dizendo ali que ele não habita, ele não fica lá para dormir, que quando nós saímos da igreja, ele sai junto. É isso que está falando a Bíblia. Olha onde vai a mentalidade do evangélico quando ele quer ficar na sujeira, né? Quando o evangélico escolhe a sujeira e quer ficar na sujeira, ele é capaz de, em frações de segundos, inventar uma saída para ele poder não aceitar que ele está errado. E, faz sentido isso? O Criador ir junto com o povo para a igreja? Se o Criador já está indo junto com o povo para a igreja, então você já não vai se encontrar com o Criador, né? Você vai se encontrar com outra coisa, porque se o Criador está indo contigo, não é verdade? Então tem que ter muito essa sensibilidade e tem que ter muita paciência com os evangélicos, porque eles, para criar, gente, o lado direito do cérebro do evangélico é muito rápido. Eu acho que é o hemisfério que mais funciona no evangélico, é o lado direito do cérebro, que é o lado criativo, né? Tem um lado recordativo, que é o lado esquerdo do cérebro humano. E o evangélico ele não usa o lado recordativo, porque ele não lê as escrituras para recordar. Então ele precisa criar. Então o desenvolvimento cerebral do evangélico é o lado direito do cérebro. Porque ele cria, você mostra para ele uma verdade e ele vai lá e já cria um desenho no lado direito para te dar como resposta, né? Então é barbaridade o que esses evangélicos fazem. Eu acho que eles ficam te ouvindo enquanto eles não ouvem o que você está falando. Eles usam o tempo que você está falando para pensar. É isso que eles fazem. Então eles aproveitam que você está explicando, ele não te ouve, porque ele não vai te ouvir, e ele aproveita o tempo que você está explicando para ficar matutando no cérebro direito o que ele vai responder para sair do apuro que ele se encontrou, da vergonha dele não conhecer as Escrituras, né? Isso é forte, gente. Eles usam o cérebro direito. Então o evangélico, eles são experientes em criar. Experiente. O evangélico, ele cria na hora uma saída para ele poder resolver, né, a sujeira que ele está envolvido. Então ele não quer nunca mostrar que está sujo e que errou. O evangélico, ele tem um orgulho. Eles pregam tanto sobre orgulho que eles vivem o próprio orgulho, porque eles não conseguem jamais, né, se encurvar diante do que estão mostrando para ele.
As pessoas mostram para ele a verdade e o evangélico ele vai empurrando com a barriga do seu lado criativo do hemisfério direito a sua habilidade de criar um combate contra a verdade. Eles combatem a verdade pensando que estão com a verdade. E eles vão cada vez mais se afundando dentro aí das suas mentiras, porque eles não creem na Bíblia. O evangélico não crê na Bíblia, ele finge que crê. Porque quando você vai mostrar a Bíblia para ele, ele fala que você está interpretando. Essa é a saída para o evangélico, é a tua interpretação. Né? Eles são tão inteligentes, né, que eles dizem que você está interpretando a Bíblia. Como é que eu vou interpretar uma coisa que já está interpretada? A Bíblia não está no inglês, a Bíblia que eu estou passando está na língua portuguesa, eu não preciso interpretar a Bíblia. Quem tem que ter esse cuidado é quem está interpretando ela de uma língua para outra. Então a Bíblia já está ali, a língua portuguesa, você não interpreta uma coisa, a não ser que for no sentido de teatro, né? Está fazendo teatro, está fazendo uma novela, um filme, você vai interpretar um personagem. Aí já é uma interpretação física, visual, é uma interpretação persônica. Existe ali uma personalidade. Aí você vai interpretar alguém de uma história. Agora, interpretar a história só se ela estiver em outra língua. Porque se a partir do momento que ela já está na língua portuguesa e eu falo português, eu não tenho que interpretar, eu tenho que ler e divulgar, falar aquilo que se lê. Né? Você não interpreta a tua identidade. Né? Tu está dizendo que tu é filho da Maria, isso é a tua interpretação. Não, a identidade está dizendo que eu sou filho de Maria. Eu não estou interpretando, estou lendo que já está interpretado. Então isso é uma coisa que os religiosos pegaram para poder fugir do erro grosso que eles estão. Tá? Eles não têm nem temor que eles podem morrer agora e lá após a morte eles serem convidados para responder o que eles fizeram aqui embaixo. Mas vamos lá ver aí o livro de Malaquias, né? O Malaquias 3:10. Vamos começar pelo 1, né? Malaquias 1. Então tá ali, ó. Vamos ver o que se trata Malaquias, para quem, né? Para quem está sendo falado o livro de Malaquias, é muito importante isso, né? Para você poder saber se o livro de Malaquias é para a igreja, vamos ver se tem alguma igreja aqui. Se é para algum pastor, vamos ver se tem a palavra pastor no livro de Malaquias. Vamos ver se tem a palavra igreja, né? Vamos ver tudo isso, se tem os evangélicos, né? Vamos ver se tem igreja, pastor evangélico principalmente. Vamos ver se tem pastor pelo menos para salvar a pele desses pastores evangélicos, né? Vamos ver se tem a palavra pastor, se tem a palavra dinheiro e se o dízimo é para a igreja e para o pastor se sustentar. Se o pastor quiser se sustentar, ele pode sustentar com dinheiro, mas nunca pode chamar dinheiro de dízimo, que aí já é uma iniquidade, tá? Então, o iníquo, muitos anticristos sairiam pelo mundo afora, né? E é o que são esses pastores falsos aí. Então, se o pastor quer pagar a luz da sua igreja, da sua abadia, quer comprar Santa Ceia que eles fazem lá, fazem com dinheiro. Avisa o povo que o que eles estão ajudando se chama dinheiro, patrocínio, apoio, vaquinha, tudo não tem problema, mas menos dízimo. Menos dízimo. Se você pegar a palavra patrocínio, aqui, obrigado, nação, por patrocinar este poderoso trabalho. Se você pegar ali o dicionário e pesquisar patrocinar, é diferente de dizimar. A nação está dizimando o canal, está trazendo o teu dízimo. Eu estou obrigando as pessoas a pensarem que elas são obrigadas a patrocinar o canal. Se eu pegar o patrocínio aqui, tirar patrocinar e colocar dízimo, eu estou pregando uma peça, eu estou sendo um estelionatário, usando uma palavra da Bíblia para trazer um duplo sentido para poder me dar bem com o dinheiro da nação, sem a nação perceber que eu estou pedindo. Então eu não posso passar que eu estou pedindo da nação para poder apoiar o canal e patrocinar. Eu tenho que passar para a nação uma ideia que são obrigados, porque dízimo é bíblico. Então é isso que o sistema faz e isso não é legal. Tá? Até porque quem deveria estar recebendo dízimo está na pobreza, lá no Haiti, que é a tribo de Levi. E as outras tribos que davam o dízimo viraram escravos e estão hoje vivendo o reflexo dessa escravidão até hoje, com um salário mínimo, com uma vida pobre, até um monte de desempregados, fazendo bicos, trabalhando em freelance, é assim que acontece a vida das 12 tribos. Então, você vai ver, nação, é muito forte. Então, vamos ver aqui que o livro de Malaquias, vamos começar pelo Malaquias 1. Então, está dizendo ali, Malaquias, capítulo 1, Jacó é amado, Esaú é detestado, né? Então,
Vamos ver aqui, ó. Então, um oráculo. Ó, Malaquias 1, para quem só lê Malaquias 3:10, ó. Um oráculo. A palavra do Senhor a Israel. A palavra do Senhor para a igreja evangélica. Para tempo de Salomão, porque já existia o tempo de Salomão. Para pastores, já existia pastores. A palavra aqui é para pastores? Não. A palavra do Senhor a Israel, que são as 12 tribos. Por intermédio de quem? De Malaquias. Então, Malaquias foi escolhido, né? Ele foi escolhido para falar ao povo de Israel. Depois foi só João. O último profeta durou até João. Então, Malaquias, ele vai falar a Israel, não é para a igreja, não é para pastor. E nem vai falar de dinheiro. Ele vai falar do dízimo e das ofertas alçadas. Vamos ver, então. Então, você que é evangélico, que lê Malaquias 3:10, faz o teu pastor vir no livro todo, porque se refere a todo Israel e não a outras nações de Jafé e de Cã, e nem de Sem, porque nem todo o povo de Sem está aqui. Você vê, o Israel vem de Sem, mas não é para toda a linhagem de Sem. Até isso a gente tem que refrescar a cuca, né? O dízimo e a oferta nunca foi pedido para toda a linhagem de Sem, pelo qual vem o povo de Israel. Essas 12 tribos de Israel, eles são semitas, mas nem todos os semitas são Israel. Então você veja, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Então você dá para se ver aqui que é uma conversa entre o Senhor e as 12 tribos. Não é a igreja, não tem pastor aqui selecionado especificamente, né? Não tem pastor aqui, pastores, não. É para Israel, ou seja, para as 12 tribos que vêm dos filhos de Israel, que era Jacó. Tanto que a palavra Israel é o mesmo Jacó, porque Israel foi o segundo nome dado para Jacó por Melquisedeque, o nosso Senhor da Bíblia do Almeida. Então ele vai dizer aqui, e aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então a tribo, esse povo de Esaú, eles não crescem. É mentira, cuidado com esses sites do Google, que o povo de Esaú é o povo da Palestina, o povo de Esaú não tem mais linhagem do povo de Esaú. Não quer dizer que eles estão no inferno, que eles vão ser, não. Quem viveu e morreu terá aí, né, as suas recompensas, terá seus julgamentos, muitos participarão também do reino. Claro, tem muita gente de Esaú que crê o próprio Esaú, ele se arrepende no final e vai fazer as pazes com o seu irmão. Mas eles não tiveram a bênção de se multiplicar na terra como o povo de Jacó, tá? Porque ele foi detestado pelo que ele fez. Então vamos pegar aqui, aí se você quiser saber mais a história, tem o Velho Testamento aí contando tudo, tá, nação? Então, então está dizendo, ainda que Edom, quem é Edom? Edom é o povo que sai de Esaú, assim como Israel é o povo que sai de Jacó, tá, gente? Então, quando se fala de Israel, está falando do povo de Jacó. Quando se fala de Edom, ok? Quando vai falar ali de Edom, está se falando do povo que sai de Esaú. Então, falou de Edom, falou de Esaú. Falou de Israel, falou de Jacó. Então, ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, eles eram abusados, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e direis, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. Bom, tudo aqui se passa com o povo de Israel. Agora Yahweh vai começar a falar do dízimos, né? Aqui vai começar o dízimo daqui para frente. Então olha aqui, o filho honrará o pai
e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Olha o Senhor, o nosso Senhor dos senhores, para não pensar que é Senhor Baal. Senhor é Baal, agora virou isso aí, agora está cheio de gente adulta, barbada, que fica atrás de repetição de mentiras e coisas erradas, né? Então, o Senhor dos senhores, que é o meu Senhor, não o Senhor das moscas, ele fala assim, ó, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Viga, Senhor sempre vai ser um pronome de tratamento de respeito. Então, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E você vê que hoje as pessoas desrespeitam o próprio Criador, né? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes. Não está dizendo, ó pastores evangélicos, ou ó pastores. Tem pastor aqui? Não. Tem sacerdotes. Então, o Malaquias, que vai falar de dízimo lá no Malaquias 3,10, tá? Ele começa aqui mostrando com quem ele está falando, que é com os sacerdotes que recebiam dízimos, não davam, eles recebiam. Então ele está dizendo, ó sacerdotes, que desprezais o quê? O meu nome. O que estava acontecendo ali? Os próprios sacerdotes estavam desprezando o nome do nosso Senhor. E isso acontece também no dia de hoje. O nome de Yahushua é desprezado. Isso não acaba. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Aí ele vai falar do altar, ó. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Gente, altar quer dizer mesa. Olha aqui, ó, altar é para botar pão. Se o próprio pão era imundo, imagina se subir com um pé sujo. Para ver só que coisa interessante. Então, o que é o altar? O altar é uma mesa. Vamos ver. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então você veja, altar quer dizer mesa do Senhor, onde se coloca o pão, que nesse caso aqui é um alimento que eles estavam colocando imundo. Aí Yahu vai, né, aqui, o Senhor dos senhores, ele vai listar o alimento que estavam colocando em cima do altar chamado mesa. Olha aqui, ó, verso 8. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo e o doente, isso não é mal? Ora, apresento ao teu governador. Está mandando apresentar o pastor? Não, é ao governador. Terá ele agrado em ti? E te terá favorável? E te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Não é o Senhor das moscas. Agora suplicai o favor de Yahu, para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Quer dizer, vocês suplicam o meu favor, o favor do Criador. Aqui é Malaquias que está falando, né? Vocês suplicam o favor do Criador, mas a oferta que vocês estão trazendo, que é o alimento, é essa oferta sem qualidade que vocês estão trazendo aí. Diz o Senhor dos exércitos. Oxalá, ou seja, tomara, né? Oxalá, tomara, houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Olha só, no altar tem fogo, por isso que a Assembleia de Deus, os pastores da Universal, da Igreja da Graça, de várias igrejas evangélicas, criaram esse novo fogo, né? Está caindo fogo no altar, está caindo fogo no altar, e você nunca viu. Por quê? Porque eles sabem que na Bíblia
o fogo está ligado diretamente ao altar. Então, como é que a igreja evangélica vai explicar esse fogo no altar? Como é que eles vão acender fogo e vão botar em cima do altar? Eles vão subir como num altar pegando fogo? Então, eles criaram o fogo espiritual. Aquilo que eles não puderam lidar fisicamente, eles tornaram espiritual. Engraçado que o dízimo, eles não tornaram espiritual, eles tornaram físico, né? Então, aquilo que beneficia da Bíblia, os falsos pastores, eles tornaram físico. Por exemplo, o dízimo, que era um animal, podia ser também um animal espiritual, né? Não, mas transformado em físico através de dinheiro. E o fogo que deveria estar no altar para queimar o dízimo, porque o fogo queimava o dízimo e a oferta, tem que ser invisível, para não queimar o dinheiro, né, gente? Faz sentido, né? Como é que eu vou pegar como é que o dízimo, que agora é dinheiro, vai ser queimado? Né? Porque o povo não bota a oferta e o dízimo no altar. Se fosse para seguir a Bíblia como tem que ser seguida, então queimaria tudo em cima do altar. Queimaria o púlpito, queimaria o pastor, queimaria o dinheiro, queimaria todo mundo que subiria lá em cima, porque o altar é para queimar. Então veja só que interessante. Eles transformam o dízimo em dinheiro e transformam o fogo que queimaria o dízimo numa coisa invisível. Muito original. Porque o fogo invisível não vai queimar o dinheiro. O dinheiro queimado não serve para nada. O dízimo queimado serve para alimento. Então, se sempre quiser saber se o dinheiro é dízimo, porque dízimo tem que alimentar. Ele só alimenta se for queimado. Então, qual a diferença do dízimo da Bíblia para o dízimo dos evangélicos? É que o dízimo da Bíblia, mesmo queimado, ele é útil. O dízimo dos evangélicos só é útil se não queimar. Se queimar, não serve para nada.